Que a paz de Jesus possa envolver a todos os nossos corações, nas suas bênçãos de paz e de luz, dilatando as nossas possibilidades de compreensão e entendimento de sua doutrina. Hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos na vida corporal. Na questão 459, Kardec pergunta se influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E a resposta é muito mais do que nós possamos imaginar, que de por certo poderíamos dizer que são eles que nos dirigem. Aqui Kardec vai falar do aspecto com o qual nós convivemos diariamente, que é o aspecto da sintonia do nosso pensamento. Os nossos pensamentos levam aos nossos atos, às nossas palavras. Então precisamos estar atentos em que faixa vibratória nós estamos sintonizando com os nossos pensamentos, pois que a partir daí podemos saber quem está nos orientando, quem está nos conduzindo, pois permitir que sejamos dirigidos por um bom espírito é ótimo, faz parte do que todos nós gostaríamos. Contudo, Kardec também nos alerta nesse capítulo que o primeiro pensamento sempre é nosso, porque ele vai estabelecer o processo de sintonia. Então, como várias vezes podemos ver nos desenhos animados, né, de um lado um anjinho, de outro lado um serzinho querendo que nós façamos bobagens, nós vivemos exatamente diante desta realidade. Nossos mentores espirituais estão sempre ao nosso lado, buscando nos orientar, buscando nos conduzir, buscando fazer com que nós possamos ouvi-los naquilo que é importante para o nosso crescimento espiritual. Contudo, muitas vezes, levados pelos nossos vícios, pelas nossas paixões, damos ouvido e guarida àqueles espíritos que não pretendem nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Pelo contrário, eles querem realmente aproveitar da sintonia vibratória que estabelecem conosco para desfrutar da materialidade das nossas energias. Então é preciso que tenhamos muito cuidado e muita atenção naquilo que recebemos por inspiração. Emmanuel tem uma página no livro Pão Nosso que ele nos fala do lixo tóxico com o que nós nos alimentamos, os maus livros, os maus filmes, as más conversações. E essas más posições mentais que nós assumimos, nós vamos atraindo para perto de nós não aqueles espíritos que nós já almejamos fazerem parte da nossa convivência, mas aqueles que nós já dizemos que não queremos mais. Mas se nós não nos preocupamos, não nos ocupamos, por assim dizer, com os nossos pensamentos, com as nossas leituras, com os vídeos que assistimos, com os nossos comentários acerca daquelas notícias que nos chegam pela internet, na realidade nós estamos nos alimentando e alimentando o nosso psiquismo de um lixo tóxico. E com isso nós vamos estar afastando os nossos mentores espirituais e aproximando de nós os espíritos que se comprazem com essas realidades. Porque os nossos mentores espirituais buscam incessantemente seguir os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos ensinou, como código maior, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E um outro ensinamento dele é: não julgueis para não serdes julgados. Então as críticas, os comentários que nós realizamos a respeito do outro, poderíamos até mesmo dizer, como a frase diz muito mais a respeito do que nós estamos pensando, do que nós estamos sentindo, do que realmente daquela pessoa que às vezes no momento infeliz fala determinada coisa que se arrepende no segundo depois que pronunciou as palavras.
Então precisamos estar atentos, não ao outro, mas a nós. Qual é a faixa de sintonia que queremos estabelecer conosco? Quais são os nossos interesses? Quais são as nossas vontades? Essas vão trazer para perto de nós os nossos mentores. E nós vamos, com isso, estabelecer sintonia com eles, porque eles não se afastam de nós. Mas quando nós nos impedimos de estar em sintonia com eles, eles não podem ferir, e eles não ferem, o nosso livre-arbítrio, porque eles cumprem com a lei de Deus. Então é importante essa mensagem, essa pergunta de Kardec, porque quando nós perguntamos qual tipo de espírito vai estar influenciando a nossa vida, porque os nossos mentores vão inspirar-nos a realizarmos as tarefas do bem, mas cabe a nós a decidirmos se vamos ou não segui-las. Na questão 525, Kardec também faz uma outra pergunta muito importante para nosso entendimento das questões que vamos refletir, que ele diz assim: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois vos aconselho. Então, nós podemos, inspirados pelos nossos mentores espirituais, receber os bons conselhos deles e seguirmos no caminho daquilo que nós queremos fazer. Mas, muitas vezes, nos permitimos ser aconselhados por espíritos que não têm condição de aconselhar, mas dizem aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E aí, nós seguimos um conselho que não é para nosso bem-estar, para nosso crescimento espiritual. E ele, Kardec, nessa pergunta, ainda tem uma pergunta seguinte, que ele diz assim: exercem essa influência por outra forma, a que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, eles podem atuar na nossa vida de outras formas, não só apenas pelo pensamento. Mas eles não interferem, eles não deixam de cumprir com a lei da natureza. Então, eles vão estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando. Mas, contudo, é preciso que nós entendamos e compreendamos o que exatamente nós estamos pedindo. O que nós estamos almejando quando solicitamos a ajuda do plano espiritual. Muitas vezes, estamos solicitando a ajuda, mas queremos ser tratados como crianças pequenas, levados no colo. Isso eles não vão fazer. Porque cada um segundo as suas próprias obras. Então é preciso que nós obremos, nos esforcemos para realizarmos aquilo que seja necessário. Mas eles estarão sempre ao nosso lado, nos inspirando e nos ajudando. Nas questões que vamos refletir especificamente neste instante, neste estudo, são as questões 532 a 535. Essas duas questões foram para nos situar, para mostrar-nos, nos lembrarmos do quanto realmente a espiritualidade pode atuar sobre todos nós. Então, na questão 532, Kardec vai perguntar assim: tem os espíritos o poder de afastar-se das pessoas, males e favorecê-las com a prosperidade? Ou seja, tirar as dificuldades do caminho? A resposta é: de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. No capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Pedi e obtereis, Kardec vai perguntar aquilo que a gente pode e deve pedir à espiritualidade. Então a resposta vem sempre nesse sentido, de que nós peçamos à espiritualidade paciência, resignação, tolerância, o auxílio necessário para que nós possamos, muitas vezes, enxergar uma saída de uma situação um tanto quanto difícil que nós estamos.
né? Então, nesse sentido, a espiritualidade vai estar inspirando, ajudando, né? Muitas vezes vai dizer assim, manda um currículo para aquele teu amigo que trabalha naquela empresa, né? Porque eles sabem que lá estão precisando de pessoas e que você pode conseguir um emprego e que pode amenizar as suas dificuldades. Agora, é necessário entender que quando a prova está inscrita neste capítulo da dificuldade, né? Que aqui quando a gente fala de prosperidade, nós vamos pensando exatamente na prosperidade material, na prosperidade financeira, né? Na realidade, nós vamos ter a possibilidade de emprego, de trabalho, de alguém que nos auxilie às vezes, né? Quando a prova é muito difícil, com uma bolsa, com uma cesta básica. Então, nós vamos ver que a ajuda sempre vem na nossa direção. É preciso que estejamos atentos e dispostos a seguir a orientação que nos é feita. Muitas vezes, nós queremos que a resposta venha de forma muito rápida, né? Que o socorro venha, né, de forma abrupta. Richard Simonetti nos conta um conto num dos seus livros, eu agora realmente não me lembro. O título do conto é Palpite. Então tinha um irmão que queria ganhar dinheiro e foi perguntar a uma entidade várias vezes, né, um número para ele comprar um bilhete da loteria para solucionar os problemas financeiros dele. E a entidade desconversava, não dizia ele, mas eu preciso deste número. E aí, por muito tempo, a entidade acabou dizendo, né? E aí ele comprou o bilhete lá no dia aprazado, né, do sorteio do bilhete da loteria. Ele ficou esperando. Aqui eu vou dizer um número como outro qualquer, né? Era 25.734. E aí ele dizia, não, tem que ser 25.735, porque o bilhete que ele comprou era 35. E aí, muito decepcionado, volta a ter com a entidade e ele diz assim, querido, foi só um palpite. Né? Então, aqui a gente precisa realmente solicitar ao plano espiritual as oportunidades de crescimento, não soluções mágicas para os nossos problemas. Nós precisamos ter força, trabalho, coragem para prosseguirmos. Kardec continua num comentário dizendo assim, sabei ainda que nem sempre há um mal que vos aparece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, o que ele está dizendo isso? Que muitas vezes aquela dificuldade, aquela prova, né, da escassez, da dificuldade mesmo, ela está ajudando a gente a trabalhar, a gente a buscar recursos, a sermos mais criativos, a não viver na ilusão das coisas transitórias do mundo, a viver com o foco na nossa imortalidade. E se diante da dificuldade, que são muitas vezes a espiritualidade está à nossa porta, oferecendo ajuda. Nem sempre a ajuda que nós gostaríamos, na forma com que nós gostaríamos, mas sempre a ajuda está vindo. Na 533, Kardec vai perguntar assim, podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem e assim o aconteça? Resposta, algumas vezes como prova. Então aqui nós temos aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, quando Kardec vai discursar sobre a prova da riqueza e da pobreza, onde ele mostra para nós que a prova da riqueza é uma prova muito difícil diante ainda das nossas dificuldades espirituais.
diante das nossas pequenezes, né, da nossa pequenez espiritual. Porque nós vamos buscar e identificamos-nos com aquilo que é transitório, né? A prova da riqueza faz com que tapetes sejam colocados à nossa frente. Nós sejamos recebidos de uma forma ostensiva, e isso faz com que nós acreditemos que nós somos o nosso saldo bancário e não os espíritos imortais que realmente somos. Então, como prova, pode até ser que se favoreça, né? O irmão X tem também um texto que tem por título A Casca de Banana, em que ele fala exatamente disso, de um irmão que na espiritualidade havia se comprometido a cuidar de crianças órfãs. E quando aqui chegou, a missão, o compromisso dele lhe foi apresentado pelos mentores espirituais. Ele dizia, mas como? Eu sou pobre, eu não tenho condição de abrir uma casa para assistência de crianças. Ele diz assim, se o problema todo é o recurso, nós vamos promover o recurso para você. E aí a vida dele começou a prosperar, a ganhar mais dinheiro. E aí os mentores vinham lembrando a ele, e aí? Quando é que você vai abrir agora eu não posso, agora eu tenho que educar os meus filhos. Aí daqui a pouco os mentores voltavam, e então, quando é que nós vamos, né, atender às suas necessidades, aquele atendimento às crianças necessitadas? Agora meus filhos estão indo para a universidade. E aí eu tenho que comprar um apartamento para os meus filhos, eu tenho que agora cuidar dos meus sogros. E ele se tornou realmente um empresário bem-sucedido. E diante disso, né, ele foi esquecendo, e os mentores começaram a não lembrá-lo mais da tarefa, do compromisso assumido na erraticidade. Até que um dia, indo receber um prêmio, ele saindo do seu carro, pisa numa casca de banana, leva um tombo sério, e esse tombo, né, se complica. Ele quebra a perna, as coisas se complicam, e já, né, naquele momento em que realmente ele estava vendo que a vida se diluía, ele começa a pensar nos mentores, no compromisso, e ele diz, então, que se eu sair dessa, eu vou cumprir com o meu compromisso. E aí os mentores dizem assim, ainda bem que a sua consciência acordou, mas infelizmente, essa noite você estará conosco. Então, infelizmente, nem sempre o favorecimento da riqueza nos proporciona as possibilidades de crescimento espiritual. Muitas vezes, ela se transforma, como nesse conto do irmão X, numa verdadeira casca de banana, em que caímos nas nossas próprias imprevidências. Não é o dinheiro o problema. O problema é como nós utilizamos ele. E aí Kardec continua, os mentores continuam assim, quase sempre, porém, os mentores recusam a atender às nossas solicitações de riqueza. Como se recusa a uma criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Então, muitas vezes, nós não estamos certamente sabendo o que nós estamos pedindo. Porque a riqueza vai fazer com que o germe, né, que não é nem tão germe assim, mas o orgulho que ainda jaz em nós, né, que toma conta da nossa personalidade muitas vezes, né, faça-se com que nós percamos a oportunidade reencarnatória. E aí ele continua perguntando assim, então são bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Então você pode pedir aos bons ou maus espíritos. Contudo, né, vai depender da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de conseguirem, facilitando-vos os gozos e as riquezas que a riqueza proporciona.
Então, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, né, o nosso anjo guardião, dificilmente vai entender a nossa rogativa de ganharmos um dinheiro de forma fácil. Nesse caso, poderemos ser atendidos por alguns espíritos, mas com certeza aí está em jogo a nossa vontade, o nosso desejo de ganhar ou não, e vai estar sempre sob a tutela da permissão divina. Quantos irmãos nossos, já a reportagem nas televisões nos mostram, ganhadores de grandes prêmios nas loterias e que mais tarde voltam à miséria. Só que neste percurso entre ganhar na loteria e voltar à miséria, muitas coisas aconteceram. E muitas vezes essas pessoas se atrapalharam naquela programação que estava sendo feita para ele. E que ele vinha às vezes bem sucedido. Então aquele dinheiro, na realidade, acabou atrapalhando o seu progresso espiritual. O dinheiro não é um empecilho para o progresso espiritual. Porque se fosse isso, quando Deus permite que um de nós venha numa encarnação rico ou com muitas facilidades financeiras, ele estaria fadando a gente, né, nos fadando ao erro. E não, pelo contrário. Muitos irmãos nossos que conquistaram os bens materiais fizeram um bom uso dele. São muitos os exemplos de irmãos hoje que são empresários e que ajudam N instituições, né, filantrópicas com parte do seu lucro. Então é importante que nós possamos entender que não é a riqueza a grande dificuldade, mas ela exacerba em nós o nosso orgulho, exacerba em nós o nosso egoísmo e faz com que nós venhamos a falir. Então, se nós não temos essa riqueza, peçamos a Deus o suficiente. Peçamos a Deus que Ele possa nos prover daquilo que nos é suficiente. Porque Jesus disse: olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu, eles não tecem nem fiam. E se Deus os prover, quanto mais a nós. Mas é preciso que nós compreendamos que estamos mergulhados dentro de uma lei. E essa lei, ela tece o fio encarnação após encarnação. Então essa lei, né, que muitas vezes faz com essa lei que nós vivemos hoje, as consequências dos nossos atos, muitas vezes no passado. Que é o que Kardec também no capítulo 5 do Evangelho nos faz refletir. Se nesta encarnação nós não encontramos as causas dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, ela está no passado. Então o que precisamos pedir, como Kardec, os mentores respondem? Paciência, resignação, coragem, força, para que nós possamos trabalhar para mudar a realidade, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é saudável para todos nós. Essa é a proposta da nossa reencarnação, que possamos aprender hoje aquilo que no passado fizemos por engano, porque ainda não sabíamos fazer direito. Mas hoje, com a doutrina espírita, nós não vamos mais poder pretextar ignorância. Então, quando cometemos algum equívoco, nossa consciência praticamente, que automaticamente diz: olha, você errou. Olha que não era bem assim. Porque nós já sabemos. Nós já temos mais de uma semana de Evangelho. E não é só uma semana de Evangelho, porque muitos cristãos têm esta semana do Evangelho. Mas nós temos essa semana do Evangelho
iluminado pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que traz conforto e consolo para todas essas dificuldades que nós estamos vivendo. Então, que nós possamos aprender com cada aspecto das nossas provas, das nossas dificuldades, pois nós vamos crescer com elas. E quiçá, mais adiante, a prova cesse, porque nós aprendemos o valor da riqueza ou da falta da riqueza. E quem sabe a situação mude. Mas é preciso que nós estejamos alertas e atentos, porque senão desejamos algo que, como crianças, vai nos fazer mal. Quantas vezes, quando crianças, fizemos bobagens que hoje, quando nós lembramos, nós damos risada. Como é que podíamos pensar determinadas coisas? Que imaginação que a criança tem. Nós hoje podemos olhar as crianças, por exemplo, naquela faixa de idade em que elas se identificam com os super-heróis. Então elas acreditam verdadeiramente que elas podem agir como eles. E aí muitas vezes se colocam em encrencas. Eu e meus irmãos quebramos várias vezes a cama dos meus pais, porque pensávamos que poderíamos voar. Então nós pulávamos na janela sobre a cama dos meus pais, tantas vezes que algumas vezes nós quebramos os estrados da cama. Então muitas vezes agimos como essas crianças, que não se dão conta do perigo, não se dão conta dos riscos que correm quando pedem determinadas coisas. E por isso cabe aos pais dizer não. E por isso Deus nos diz não. Não pode. Filho, você não sabe o que está pedindo. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes isso é efeito da ação dos espíritos. Muitas vezes, porém, é que andais errado na elaboração e na execução dos nossos projetos. Então, muitas vezes, nós estamos diante da dificuldade, queremos, que a porta se abra e não observamos que atrás de nós tem uma janela escancarada para a nossa saída. Porque nós teimamos como crianças novamente que a solução seja dada segundo a nossa vontade, o nosso desejo, e não segundo aquilo que efetivamente fará com que nós progridamos. Então é preciso que a gente possa entender, que sim, algumas vezes os espíritos vão ajudar. Do tipo, olha para o lado, presta atenção, olha a oportunidade que está sendo dada. E na medida que nós vamos observando estas oportunidades que vão se nos abrindo, nós vamos clareando as nossas dificuldades. Mas é preciso que façamos a nossa parte. A lei divina é lei de trabalho. E trabalho é esforço. Nós podemos usar aqui a definição dos espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Todo esforço útil. Todo esforço que vai fazer um bem a mim e à coletividade. Isso é trabalho. Isso é esforço. Esforçarmos para que as coisas caiam dos céus, elas não vão cair. De mão beijada não é da lei divina. A lei divina quer que nós nos esforcemos, porque no trabalho, no esforço, nós aprendemos outras oportunidades. E sem esmorecer. Contam que Thomas Edison,
diante das inúmeras tentativas, né, de conseguir realizar uma lâmpada, perguntaram a ele se ele não ficava frustrado em saber que não tinha conseguido em inúmeras tentativas. Ele disse: não, pelo contrário. Eu sei de quantas maneiras não se faz uma lâmpada. Esse é o pensamento otimista. Esse é o pensamento positivo. Se nós tentamos uma vez e deu errado, tentemos a segunda, mas não do mesmo jeito, de um jeito diferente. Busquemos orientação com os nossos companheiros de caminho, busquemos orientação nas obras espirituais para que nos dilatem a compreensão, o entendimento daquilo que precisamos realizar. Mas que continuemos a tentar até que a solução venha. Não necessariamente a solução que nós queremos, mas a solução que vai fazer com que nós possamos progredir. Porque esse é o nosso objetivo. E Joana de Anjos, no livro Plenitude, ela fala isso. Uma dos meios de você cessar com o sofrimento é manter foco na meta. Mas qual é a meta? Ganhar mais dinheiro? Ter mais um carro? Fazer mais uma viagem à Europa? Ou a meta é a minha evolução? É o meu crescimento espiritual? É ser efetivamente feliz? Porque essas coisas, um carro novo, uma viagem, uma casa nova, isso te traz momentos de alegria quando você realiza. Mas isso não faz com que você sustente a felicidade. A felicidade é sustentada pela generosidade, pela gratidão, pelo trabalho no bem. Então, se você for perguntar a um espírito que se dedica a uma obra do bem se ele é feliz, ele vai dizer sim. Porque ele sabe que a felicidade ainda é relativa, e mesmo lidando com a dor do outro, ele entende que ele está trabalhando para que o melhor aconteça para o outro, que ele está amenizando a dor do outro. Então, nessa busca de entendimento e de compreensão, ele é feliz, porque a meta dele está sendo alcançada, dele ser um ser humano melhor, dele buscar a sua própria felicidade. E a nossa felicidade só é alcançada quando nós conseguimos efetivamente fazer o outro feliz. A última questão que nos cabe, ela tem mais duas subperguntas, que é: quando algo venturoso nos sucede, é o Espírito e é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Quer dizer, quando algo de bom nos acontece, devemos agradecer aos nossos espíritos protetores, ao nosso anjo guardião. Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então, tudo que nos acontece é segundo a permissão divina. Nada que nos acontece é fora desta permissão. E Deus quer que nós sejamos felizes, mas não por 10 minutos ou por um ano. Ele quer que nós sejamos felizes para sempre. E essa construção da felicidade, ela se faz desde agora. Com esse sentimento que Kardec colocou aqui, esse sentimento chamado gratidão. Gratidão aos amigos espirituais pelas oportunidades que nos são oferecidas para o trabalho no bem. Oportunidade de servirmos ao nosso irmão. O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? Ao que sucede aos ingratos, né? E segundo Dante Alighieri, na Divina Comédia, os ingratos têm um lugar, né, reservado para eles naquela viagem que ele fez, né, às zonas umbralinas. Então, a ingratidão
Porque aqui nós não só cometemos uma ingratidão com aqueles que nos circulam, mas especialmente com Deus, que nos permitiu alcançar aquele objetivo, alcançar aquele intento. E aí Kardec pergunta assim: e no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem, né? Aqui talvez nós estejamos ainda precisando entender que nem sempre, né, não é porque tudo sai bem que a pessoa é melhor. Ela talvez ainda não tenha estado de consciência para entender as lições que lhe são apresentadas. E aí Kardec recebe dos espíritos a seguinte resposta: assim é, de fato, mais importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade, de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, quanto maiores são as contas que terão que prestar. Então, quanto mais nós recebermos da vida, mais gratos precisamos ser. Quanto mais oportunidades de aprendizado nós recebermos da existência terrena, mais gratos precisamos ser. Não apenas aos nossos amigos espirituais, mas acima de tudo a Deus. Agradecer a Ele todas as oportunidades, essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados neste momento tão conturbado da humanidade. Agradecer todas as dificuldades, porque nós talvez possamos fazer um balanço agora e perceber o quanto essas dificuldades nos foram importantes no nosso processo de crescimento e de melhoria espiritual. O quanto as dificuldades nos auxiliaram a amadurecer. O quanto elas nos propiciaram nos aproximarmos mais da nossa meta, da felicidade. Porque a felicidade só vai ser atingida plenamente quando formos espíritos puros. Por isso a meta, que nós não devemos desviar o olhar, segundo Joana de Ângeles. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma página que ele fala assim: aprendamos a agradecer. Então a gratidão é algo que nós podemos aprender. E precisamos, né? Porque Paulo já diz isso na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Ele não diz para a gente dar graça apenas quando tudo vai bem. Ele diz: em tudo dai graças. E aí Emmanuel vai discorrendo aqui acerca de algumas situações, não vou ler todas, mas algumas situações onde precisamos lembrarmos de agradecer. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. Então existe uma técnica que nos faz nos sentir bastante melhores, que é colocar um potezinho, um pote da gratidão. E que no final de um ano nós podemos abrir os papeizinhos que nós fomos depositando nesse pote de tudo aquilo que nós agradecemos ao longo do nosso ano. Então Emmanuel vai dizer assim: a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a alegria de ver, o prazer de ouvir. E ele vai citando essas alternativas porque assim alguns irmãos não podem ver, outros não podem ouvir, outros não podem se locomover. Mas em tudo dai graça, nos lembra Paulo. Até mesmo as nossas limitações são oportunidades de reflexão
e de agradecimento. As mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Quantas pessoas trabalharam para que pudéssemos ter o café da manhã na nossa mesa? Aquelas que fizeram o pão, que plantaram o trigo, que fizeram a farinha, que plantaram o café, torraram o café, moeram o café. Quantas e quantas pessoas nessa linha produtiva devemos ser gratos pelo prato de alimento que recebemos em nossas mãos no dia de hoje. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. Nesse tempo de pandemia, como nós espíritas nos debruçamos, já que não podíamos muitas vezes irmos à nossa casa espírita, em muitas lives, em muitas palestras online, que nos alimentaram a alma, nos deram esperança, coragem para atravessarmos muitas vezes o isolamento, a solidão, que nos trouxe aprendizado para quando nós nos reencontrarmos novamente em nossas casas espíritas, valorizarmos cada vez mais o companheirismo, a fraternidade, a alegria de servirmos juntos, de colaborarmos no ideal de Jesus, a conversação do amigo, o aconchego do lar, a renovação das nossas próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. Então, muitas vezes, estamos esperando ganhar na Mega Sena para agradecer a Deus. Mas um pôr do sol, o nascer do sol, o canto de um pássaro, o voo de um colibri, quantas coisas lindas nós recebemos diariamente. Se estivermos atentos às oportunidades que nos são oferecidas. Eu costumo brincar que cada noite, cada entardecer, quando eu chego à minha janela, Deus me dá um presente. E fico maravilhada com a paleta de cores, porque cada dia é um anoitecer diferente. Tem hora que a tinta é mais vermelha, tem hora que é mais azul, tem hora que tem nuvens, tem hora que está nublado, mas a beleza é sempre a mesma, porque é a paleta divina, nos acenando com a lembrança de que nós somos filhos do Altíssimo e que Ele ama a cada um de nós. E Emmanuel continua nessa página, aprendendo a agradecer. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Cada pedra, cada obstáculo, cada flor, cada perfume nos traz um ensinamento. Todas as concessões do Pai Celestial são preciosas no campo da vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, que possamos agradecer a cada instante de existência que nós temos, agradecer cada oportunidade que nos é oferecida, agradecer com um sorriso em nossos lábios. Existe uma história que eu acabei de lembrar, que é a história de Tintino, um palhaço que é recebido no céu.
por Jesus, segundo a história. E que mesmo quando amargurado, quando mesmo entristecido, ele se arrumava e ia para o picadeiro oferecer as suas melhores risadas para que aquela criançada pudesse se divertir. Eu sei que às vezes nossos corações estão apertados, doídos, sofridos. E para nós parece ainda difícil agradecer esta oportunidade. Mas depois que passar a tormenta, que o mar acalmar, que a tempestade passar, e que novamente nós olharmos o sol brilhando, vamos olhar para trás e perceber que aquela dor que amargurou o nosso coração foi uma oportunidade de crescimento e que nos aproximou ainda mais do nosso objetivo final. Tenhamos fé, confiança, a certeza de que nenhum de nós está desamparado, a confiança que todos nós temos um anjo guardião que vela por nós e que aguarda por nós na erraticidade, esperando que nós possamos sair dessa existência com as mãos repletas de boas ações. Que a paz de Jesus possa envolver as nossas mentes e corações, auxiliando-nos cada vez mais a progredir na direção da imortalidade. Que Jesus seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.